Meu nome é Ana Carolina, trabalhadora do Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo, no estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita, que o Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes realiza todas as quartas-feiras às 20 horas, nós ficamos encarregados de um tema do capítulo 10, que é o item Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Antes de iniciarmos as duas colocações, as duas falas de Jesus que Allan Kardec escolheu para dar início a este item, nós gostaríamos de fazer uma pergunta que somente cada um de nós poderá responder. Temos julgado com muita frequência o nosso semelhante? Os critérios que nós usamos para julgar o semelhante são os mesmos que nós usamos para julgar a nós mesmos? Nossos atos? Nós temos esse cuidado de perceber se estamos usando da mesma medida para o nosso próximo e para conosco, da mesma severidade? Então é uma pergunta que cada um de nós vai procurando responder e as reflexões nós vamos tecendo juntos aqui então. Temos a primeira passagem de Jesus, que Mateus registra no capítulo 7, versículo de 1 a 2, que é o item 11 aqui do Evangelho. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados, conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. O Cristo nos falando assim, Ele está nos explicando a justiça divina. Ele está nos mostrando o nosso proceder, como deveríamos conduzir este nosso proceder. Quais são as diretrizes que nós devemos seguir. Mas Ele não nos diz assim, faça isso ou faça aquilo. Ele está nos mostrando as consequências do que nós fazemos, que há consequências. Quando nós agimos, nós estamos criando uma situação e essa situação certamente terá as consequências, mas não está restrito ao que nós fazemos, também ao que nós pensamos, ao que nós sentimos, porque somos seres espirituais numa experiência material, mas a nossa mente ela cria incessantemente. Então, em muitos momentos, nós não realizamos algo que nós queremos, que a nossa vontade nos estimula a fazer. Não realizamos por alguns motivos. Falta de oportunidade, não saiu como nós gostaríamos, aquela oportunidade. Porém, nós pensamos. Isso nós pensamos, nós criamos. Aquilo está vivo em nós e nós emitimos isso, irradiamos estes pensamentos. Então, quando nós julgamos, nós estamos utilizando de um direito que nós achamos que temos. Porém, para que tenhamos direitos, é necessário antes cumprirmos com os nossos deveres. Quem de nós é cumpridor dos próprios deveres? 100%. Nós estamos certos em tudo? Nós andamos certos em tudo que nós fazemos? Nós nunca erramos? Então esse texto nos diz isso. Nós estamos julgando, sim, temos direito de julgar, podemos julgar, temos essa capacidade. Agora, gostamos de ser julgados? Quando é conosco, será que nós nos sentimos confortáveis? Quando sabemos que as pessoas estão nos julgando? E ele nos diz assim, seremos julgados. Por que não devemos julgar? Porque nós seremos julgados com a mesma medida que estamos julgando o nosso irmão. Porque a lei, ela leva em conta isso, a lei divina, né? Como nós estamos nos comportando diante da lei? Como que nós estamos nos comportando diante do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Quando nós ferimos a lei, ou seja, quando ferimos nosso próximo, julgando, às vezes fazendo uma intriga até, injuriando aquele irmão, quando nós fazemos isso, estamos andando contra a lei, agindo contra. Então, certamente estaremos também adquirindo um débito e precisaremos quitá-lo.
Por isso a justiça divina, ela considera as nossas ações de acordo com aquilo que nós fazemos com o nosso semelhante. Interessante, né, gente? Então essa mesma medida será usada conosco. E aí vem uma outra passagem que Allan Kardec também nos traz, que é muito conhecida. Se nós agora disséssemos assim, irmãos, meus queridos irmãos, quem poderia nos relatar, poderia nos contar a história da mulher adúltera, a parábola da mulher adúltera? Cada um de nós que estamos aqui agora, poderíamos contar com as nossas palavras, aquilo que a gente lembra, mas é vivo para nós, é algo assim muito marcante. Mas nós vamos tentar compreender sob a luz da doutrina espírita. E então começa assim, é o item 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos observar os personagens dessa história. Os escribas e os fariseus, que nós bem conhecemos quando estudamos, né, a doutrina espírita, eles ficavam o tempo todo tentando pegar Jesus numa situação e que ele estivesse contradizendo a lei mosaica, para que então pudessem ter um motivo de condenar Jesus, de acusá-lo de estar indo contra a lei, de estar ensinando contra a lei ou agindo contra ela. Então, isso é explicado aqui mais adiante, né? Os escribas e os fariseus lhe trouxeram esta mulher. Então, essa mulher estava em algum lugar, eles trouxeram até onde Jesus estava. Jesus nunca estava sozinho, ele estava rodeado de pessoas, os discípulos e todos aqueles que paravam para ouvi-lo. Então, nós podemos aqui supor que tinha uma multidão ali, não era só Jesus. Trouxeram a mulher até onde Jesus estava e a colocaram de pé no meio da praça. Então eles colocaram esta mulher pecadora, adúltera, numa posição de destaque, para que todos pudessem vê-la. Aquela é adúltera, ali está a pecadora. Não vamos entrar no mérito desse adultério aqui, que a gente sabe que ela não adulterou sozinha, mas só ela estava ali para ser acusada, ou melhor, condenada, né? Porque acusada ela já tinha sido. Então eles disseram a Jesus: Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Como dissemos, eles estavam tentando pegar Jesus, indo contra a lei, né? Para que tivessem motivo para acusá-lo. E eles dizem assim: olha, ela foi pega em adultério. A lei Moisés ordena que ela seja lapidada, porque as mulheres adúlteras eram lapidadas, ou seja, apedrejadas. Qual sua opinião sobre isso? Se Jesus respondesse: eu acho que ela realmente deve ser apedrejada, tem que cumprir a lei, nós iríamos hoje ter um outro conceito de Jesus. Nossa, mas ele concordou que aquela pessoa fosse apedrejada para cumprir uma lei que era dos homens e não de Deus? Se ele dissesse assim: eu não concordo, ela não pode ser apedrejada, ele imediatamente seria preso, seria levado à justiça daquela época. Mas Jesus, um espírito que nós não podemos nem calcular a envergadura moral, né, de tão alta que é, Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. A postura de se abaixar, a postura de se diminuir fisicamente, né, ele se abaixou, ou seja, ele podia insuflar o peito, ele podia se colocar como superior aos demais, que ele realmente é, superior moralmente, superior espiritualmente. Não, ele se abaixa. Ele se abaixa e se dirige ao chão, ao solo, e fica ali escrevendo com o dedo. Mas os que estavam interrogando continuaram a interrogá-lo, os escribas e os fariseus. Por isso ele se levantou e disse... Aí vem aquela frase que nós conhecemos: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É uma frase muito impactante. Ela serve para as pessoas daquela época e serve para nós. Aquele que estiver isento de pecado, aquele que não tem pecados,
atire a primeira pedra. Quantas e quantas vezes nós estamos prontos para tirar pedras? Mas neste momento de termos essa atitude de condenar alguém, de julgar alguém, de criticar e apontar o dedo para aquela pessoa e já nos prepararmos para o segundo passo, que é atirar as pedras, injúrias, difamações, ofensas e coisas piores, nós nos esquecemos de que nós não somos isentos de pecado. A mulher adúltera foi pega, foi flagrada em erro. Nós cometemos erros incessantemente e a maioria deles não é flagrado, não é nítido para os demais, mas para nós sim. Então, adúlteros, o adultério, que é nós infringirmos as leis divinas em algum grau, todos nós cometemos. Pois bem, atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. O que acontece em seguida? Nós também nos lembramos. Ele se abaixa de novo, continua a escrever no chão. Ele não se abala, ele deu o ensinamento. Só que ele não disse para as pessoas o que fazer. Ele disse para as pessoas olharem para dentro delas mesmas. E se elas verificassem que não tem nenhum pecado, que elas são isentas, que elas então atirassem as pedras. Aí ele se abaixou novamente e aguardou. E vem então a continuidade. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Aí nós paramos aqui e imaginamos, né? Eles todos se retiraram. Os que estavam ali rodeando Jesus, que já estavam antes dos escribas e os fariseus chegarem, se retiraram, começar dos mais velhos. Os próprios escribas e fariseus também se retiraram. Mas não foi somente o que Jesus falou, isso é importante a gente ressaltar. Não foram apenas as palavras, porque essas palavras não eram vãs. Se fosse eu falando, qualquer um de nós falando, as pessoas talvez não iam nem se importar. Elas iam continuar o que estavam fazendo. Mas o mestre possui uma autoridade moral e possui um magnetismo. E naquele instante, as suas palavras estavam impregnadas deste magnetismo, dessas energias, dessa autoridade moral. Por isso, chegou até cada um deles. E eles então se retiram, sem falar nada, em silêncio. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Vamos sempre nos lembrar que ela estava em posição de destaque para que todos pudessem ver que ela era a adúltera. E Jesus fica a sós com ela. Nesse momento, se fôssemos nós, espíritos imperfeitos, nós poderíamos aproveitar o ensejo para passar um sermão para ela, para doutriná-la, para dar muitos conselhos, para dizer a ela o que fazer ou o que não fazer. Ele levantando-se, qual foi a postura de Jesus? Levantando-se, quando ele se levantou, ele ficou na mesma estatura que ela, né? Ou seja, no mesmo patamar. Ele se iguala, ele se coloca como igual. E pergunta a ela: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João capítulo 8, versículo 3 a 11. A profundidade desse gesto. Ele poderia ter feito como nós fazemos. Julgado, criticado, apontado, falado muito com ela sobre aquilo. Não, ele perguntou onde estavam as pessoas que a estavam condenando. E ela disse: não estão mais aqui, Senhor. E ele disse: então eu também não te condeno. Vai e não peques mais, vai e não tornes a pecar. Então o aconselhamento dele foi: vai, segue adiante e procure modificar a sua própria conduta, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser, o seu íntimo. Transforme-se intimamente para que isso não suceda ou algo pior suceda. O ensinamento do mestre para todos nós. E aí Allan Kardec vem colocando de forma a nós melhor compreendermos, não é? Então ele coloca assim para a gente no item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado.
disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. O que é a indulgência? É a tolerância, a compreensão, a aceitação do próximo, das imperfeições do próximo. Quem de nós não precisa ser aceito? Quem de nós não precisa ser compreendido nas nossas faltas, nos nossos vícios, nos nossos defeitos? Quem de nós não necessita dessa tolerância quando nós estamos em erro e alguém está do nosso lado nos apoiando, não o erro que nós cometemos, mas nos mostrando que nós não estamos sós? A todo tempo nós precisamos dessa indulgência. Então, se nós precisamos, porque nós todos estamos em erro e todos nós somos suscetíveis a machucar, a magoar, a ofender, então por que nós não vamos também ser indulgentes com o nosso irmão? Se a lição maior, o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o próximo é o nosso espelho. A forma que nós o tratamos, a forma que nós tratamos a nós mesmos, assim como nós tratamos o nosso irmão com indulgência, estamos cumprindo com a lei divina, não é? É uma harmonia de sentimentos, de pensamentos e de atitudes que nós precisamos conquistar. Então, esse ensinamento que Allan Kardec aqui observa para nós, da indulgência, é o ensinamento que Jesus nos deixa como sendo um dever. Por isso que nós dissemos que temos direito? Sim, temos o direito, nós podemos. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, como dizia Paulo de Tarso. Não é porque nós podemos fazer que nós devemos. Podemos julgar, mas não devemos. Então, esse dever é para todos nós. Não deveríamos utilizar do julgamento para com o nosso semelhante. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos. Nós fazemos um conceito de nós mesmos totalmente equivocado. Nós nos julgamos bonzinhos, corretos, honestos, justos. Nós não consideramos as nossas imperfeições como sendo tão grandes assim. Para nós são apenas defeitinhos, imperfeiçõezinhas. O do outro é sempre grande. O que ele faz, olha, é um escândalo, é uma coisa horrível. O que eu faço é porque eu estava nervoso, eu estava estressado, estava irritado, tenho meus motivos. Então eu ajo com o outro com intolerância, com desrespeito, porque naquele dia eu tive um péssimo dia, um problema no trabalho, um atrito familiar. Então eu justifico com esses falsos argumentos as minhas ações más para com o meu semelhante. Então eu não utilizo da mesma severidade, a nossa pergunta inicial, né? Quando eu julgo alguém, eu sou muito mais severo do que quando eu me julgo. Eu sempre encontro uma desculpa, uma justificativa para as minhas atitudes, para do outro não. É imperdoável, é absurdo, isso não se faz. Mas comigo, sim. Ah, não, aquele dia realmente tive meus motivos. Ninguém pode me julgar, né? Quando é com o outro, a gente diz assim, vou te falar uma verdade. Isso, isso e isso. Mas nós não gostamos de ouvir essas mesmas verdades. Ah, eu vou ser muito sincera com você. Eu acho isso, isso e isso. Agora, quando a pessoa procura ser sincera com a gente não quer ouvir. A gente renega, a gente recusa aquele aconselhamento, aquela observação. Porque nós sabemos tudo, né? É o orgulho ainda muito forte em nós. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Profligar é argumentar com alguém negativamente, atacar com palavras. Então, quando nós colocamos aquela atitude de alguém como sendo uma falta grave, será que nós também não cometemos essas mesmas faltas ou até outras mais graves? Olha o nosso juízo de valores aqui, né? Como está essa nossa medida? O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis. Então, quando nós nos apavoramos, nos admiramos com a conduta de alguém, a conduta negativa de alguém, pode ter dois motivos, dois móveis. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam.
Então pode ser por dois motivos: o nosso descontentamento, a nossa não concordância, né, com a atitude de alguém. Primeira, reprimir o mal. Segunda, desacreditar a pessoas cujos atos se criticam. Então, na primeira hipótese, nós apenas estamos querendo reprimir o mal, o que é positivo, porque o mal deve ser mesmo reprimido. Com respeito, com delicadeza, de forma a não ofender a pessoa, porque afinal nós queremos reprimir o mal e não a pessoa, né? Então, quando se faz isso, tem uma forma de fazer. Não é no meio de todo mundo, não é para que todos saibam o que a pessoa fez. Isso não é reprimir o mal. Isso já é a segunda alternativa, desacreditar a pessoa. Então, se nós começamos a criticar aquela pessoa, vamos passar para o segundo, depois a gente volta para o primeiro. Se estamos criticando, exaltando o mal que ela fez, tornando público aquilo que aconteceu, não é com uma boa intenção. Porque quem está com uma boa intenção chama em particular, fala com jeito, fala do mesmo jeito que gostaria de ouvir, né? Sem deixar com que aquela pessoa fique pior do que já está. Não tem excusa nunca este último propósito, porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade. Quem age assim, dessa maneira desigual, injusta, procurando sempre ressaltar o erro de quem fez, ele está sendo maledicente, é maldade. Então não tem desculpa, não tem justificativa para agir assim. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, aquela primeira hipótese de que quando nós estamos reprovando uma atitude má de alguém é para reprimir o mal, isso é positivo porque, se na nossa sociedade nós não reprimirmos o mal, a sociedade não melhora, não progride, o ser humano não progride. Ele não olha para dentro dele mesmo e percebe, não, isso que eu fiz foi ruim, se ninguém disser para ele, já que ele ainda não consegue enxergar. Então, às vezes a pessoa está agindo de uma forma e a caridade que nós podemos fazer para ela é tentar chamar a atenção dela para aquela forma que ela está agindo, para aquela conduta. Mas da forma que nós falamos, com respeito, com carinho, com dignidade, sem fazer com que ela se sinta mal. Então, reprimir o mal é um dever de cada um de nós. Nós não devemos relativizar os valores fundamentais. O que é certo, o que é errado. Sempre será, né? Mas a nossa conduta às vezes não é essa. Nós relativizamos. Se for do meu interesse, o que é errado passa a ser certo. Se eu ganhar alguma vantagem com isso, eu fecho os meus olhos para uma coisa que eu estou vendo que é injusta. Ou é uma discriminação, é um preconceito, e eu me calo. Por quê? Porque eu não posso me expor, né? Porque eu quero ficar caladinha para que ninguém venha me tirar desse lugar que eu conquistei. Nós pensamos assim. Além do orgulho, o egoísmo anda junto. Mas não, se nós realmente estamos tendo uma intenção sincera de reprimir o mal e, além disso, auxiliar aquele irmão, que não adianta criticar se eu não estou disposta a mostrar para ele um bom caminho, mostrar para ele que ele pode fazer de outra forma. Não dizer a ele o que fazer, que existe a lei de liberdade, mas ampará-lo para que ele perceba que existem outras formas. Um bem vai resultar daí. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Inclusive, este é um dos motivos para nós estarmos aqui reencarnados, para nos melhorarmos, os Espíritos nos dizem, e para auxiliarmos o progresso uns dos outros. Como eu posso auxiliar alguém a progredir se eu percebo que ele está numa atitude equivocada e não faço nada para auxiliá-lo? Um pai, uma mãe não pode passar a mão na cabeça de uma criança que faz as coisas erradas. Ele precisa corrigir, ele precisa cuidar para ensinar àquele filho os valores, ensinar os princípios, os bons exemplos e tudo mais. Nas nossas relações é a mesma coisa. Nós podemos, sim,
sermos caridosos, sermos indulgentes, apontarmos aquilo que precisa ser mudado, mas não com um olhar arrogante ou com uma postura arrogante, melhor dizendo, né, de que eu sou o dono da verdade, porque eu não sou. Eu sou alguém que me disponho a mostrar para aquele irmão, olha, isso que você está fazendo vai te fazer sofrer e as pessoas também vão sofrer. As consequências serão ruins. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Esse último ensinamento, que a letra mata e o espírito vivifica, vale para tudo. Todo o evangelho, ele se constitui dos ensinamentos morais do Cristo. Então, se nós levarmos ao pé da letra, de forma literal, buscarmos apenas o entendimento do que está escrito, nós não vamos conseguir compreender nem as parábolas, nem as passagens, todo o ensino moral do Cristo. É preciso extrair o espírito da letra, porque o espírito vivifica. O que é o espírito? A essência do ensinamento. Refletirmos sobre aquilo, procurarmos compreender o que Jesus quis nos ensinar, tanto no contexto do povo da época como no nosso contexto, porque é muito atual, né, todo o ensinamento do Cristo. Mas se nos limitarmos à letra, a letra é morta. Nós precisamos extrair dali o espírito. Assim sendo, não se pode levar para o sentido absoluto. Não julgueis a fim de não sermos julgados. Não é por aí. É a intenção desse julgamento. Isso que a gente precisa prestar atenção. Eu estou julgando por julgar, porque eu já me habituei a isso, ou eu estou procurando auxiliar de alguma forma? Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. Jesus, ele profligou o mal todo o tempo que ele esteve aqui encarnado. Ele sempre mostrou o que era errado para nós. Ele sempre nos ensinou o caminho correto. Ele nunca deixou passar uma oportunidade de ensinar para nós sobre as leis divinas, sobre a vida futura, sobre a caridade, sobre a humildade, sobre o nosso livre-arbítrio. Então, ele sempre nos ensinou. Esses termos enérgicos que Allan Kardec citou aqui, a gente poderia tirar como exemplo quando ele expulsa os vendilhões do templo. E a gente pensa assim, mas se Jesus era manso e pacífico, brando de coração, como ele pôde expulsar os vendilhões do templo? É só nós pensarmos assim, essa mansuetude, essa brandura, não exclui a energia. Há momentos que nós, nas nossas relações, no nosso convívio, precisamos usar de energia. Mas é uma energia baseada na autoridade moral. Não é sair gritando por aí com as pessoas. É você se colocar, se posicionar de forma firme, porque você sabe o que está dizendo. Você sabe que aquilo que você está falando é para o bem daquelas pessoas, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos, seja quem for, mesmo na rua, né? Seja com quem for. Quando nós estamos conscientes e certos daquilo que nós estamos dizendo, estamos amparados dessa autoridade moral, a energia, o tom de voz, nunca desrespeitando, mas sendo firmes, é muito proveitoso. Quando uma criança está prestes para ir correndo, atravessar uma rua muito movimentada, se de repente você vira para ela e diz assim, cuidado, não atravesse a rua, não vai adiantar nada, ela vai continuar correndo. E nessa hora é necessária a energia, porque além do seu tom de voz, além daquilo que você vai dizer para ela, vai também o seu magnetismo, como a gente falou que Jesus se utilizava disso, né? Porque ele tinha e tem esse magnetismo. A sua energia vai junto, então é necessário a gente se colocar sempre da maneira que aquele momento pede, né? O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. O que censura, se ele está somente amparado pela sua autoridade de algum cargo, do poder que ele desempenha, mas não tem autoridade moral, não vai passar de censuras, de críticas, de palavrório, sem fundamentos. Quando ele está embasado nessa autoridade moral, será sempre útil o que ele diz. Será sempre para o bem e nunca para denegrir ou para diminuir alguém. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem
é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. O cuidado que nós devemos ter. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. O que eu falo deve estar de acordo com aquilo que eu realmente acredito ser, que deve ser, e a minha conduta vai dizer isso. As pessoas me conhecem, vão saber se o que eu estou dizendo condiz com quem eu sou. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios, de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Todos nós que estamos aqui... Gente, eu não estou vendo o horário. Ah, tá no finalzinho, vai dar certinho aqui. Ficou embaçado o meu relógio. Todos nós que estamos aqui no mundo físico temos deveres e responsabilidades. O fato de nós ocuparmos papéis na sociedade nos imbuem desses deveres. Então, na minha família, eu tenho deveres. Além dos que eu tenho para com Deus e para comigo, tenho deveres para com meus pais, meus filhos, meu cônjuge, né? Meus outros parentes. Eu tenho deveres e responsabilidade. Então, isso vai fazer com que eu precise conquistar essa autoridade do convívio. Eles vão me respeitar não é porque eu sou fulana ou sou ciclana, e sim porque eles me acompanham, sabem como eu sou, como eu ajo, aí vai se construindo essa relação. Da mesma maneira, se eu, sendo uma mãe ou sendo uma esposa, eu ajo de forma contrária àquilo que eu deveria agir, a forma que eu deveria agir para com eles, para com meus filhos, para com meus familiares, eles vão estranhar. E eles vão me cobrar isso. Por quê? Porque eu tenho deveres, antes de tudo. E não que eu seja perfeita, porque ninguém é, nenhum de nós é perfeito. Mas a gente precisa se esforçar para cumprir com esses deveres para com todos. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe. A que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. O exemplo que nós damos do bem, isso é de cada um. Cada um de nós tem um entendimento diferente, por isso a indulgência é tão importante. Eu não posso querer que as pessoas enxerguem a vida ou percebam as coisas da mesma forma que eu. Eu não posso querer que as pessoas que me cercam concordem comigo em tudo, porque eu não sou dona da verdade. Eu tenho apenas um pedacinho dela. Cada um tem um pedacinho da verdade, que é construída com as experiências vividas, com o nosso aprimoramento moral, com todos os conhecimentos que nós adquirimos ao longo das existências, ao longo das reencarnações, a nossa bagagem evolutiva. Como que eu vou querer que os meus familiares tenham da vida os mesmos conceitos que eu? Ou, em alguma situação, ajam da mesma maneira que eu acho que devam agir, e quando eles não agem assim, eu reprovo, eu julgo. Esse julgar não está aqui falando de julgar as pessoas lá de fora, não. Lá da rua, não. É o julgar dentro de casa mesmo, né? É aquela perseguição com aquele ente querido que nós deveríamos proteger, amar e compreender mais do que os outros, porque ele é o nosso próximo mais próximo. Mas muitas vezes é aquele ali que está pertinho da gente que a gente mais julga e não quer ser julgado. Quando ele nos diz uma verdade, a gente fica irritado, né? Fica bravo. Então, aos olhos de Deus, só existe uma autoridade legítima. É a da pessoa que faz o bem, que age no bem, que se esforça por agir no bem. Essa é a autoridade que nós devemos buscar, porque a dos cargos, a dos papéis desempenhados na sociedade, seja quais forem, são transitórias, mudam de mãos. Hoje eu tenho, amanhã já não tenho. Hoje eu estou em destaque aos olhos do mundo, amanhã já não estou. E o que eu vou levar comigo? Será que na minha bagagem, na minha mala, que eu vou levar para o plano espiritual, né? Minha mala aqui de tudo que aconteceu nessa existência, eu vou levá-la carregada de quê? Qual o conteúdo dessa mala, dessa bagagem? Será que eu vou levar apenas os dissabores, as mágoas, os ressentimentos? Eu guardei foi isso? Ou as reprovações, que eu tanto julguei que eu não consegui construir um laço de amizade? Porque eu não vi o lado bom de ninguém, né? Eu só via os defeitos. Será que é isso que vai conter a minha bagagem? Ou será que eu vou levar
nessa bagagem para o plano espiritual, quando eu partir daqui, consciência tranquila, alegria íntima, as boas lembranças dos momentos vividos, os nãos que eu falei, sim, que foram importantes, mas também os sims, ou calar-se. Às vezes a melhor caridade é calar-se. E é difícil, porque a gente quer responder, a gente quer retrucar. Então, quando falamos desse julgar, engloba tudo isso. Não é, meus irmãos? Os nossos poucos minutos de hoje foram muito valiosos. Temos a certeza que nós que estamos aqui hoje teremos muitas coisas para refletir daquilo que nós ouvimos sobre o Evangelho. Aqui não se trata de opiniões próprias, né? Nós estamos transmitindo a mensagem de Jesus, que Allan Kardec tão bem coloca para nós. E nós, então, vamos procurando assimilar cada um de nós conforme a nossa capacidade. Não é para a gente se transformar de um dia para a noite, a partir de hoje nunca mais vou julgar ninguém. Não é assim. Mas é observar-se a si mesmo. Será que eu não estou desperdiçando tanta energia apontando os erros dos outros e deixando de olhar para dentro de mim e verificar que eu tenho uma transformação a fazer em mim? E se eu me transformar, eu vou fazer com que o mundo seja melhor também? Parar de enxergar o lado negativo e procurar ver o que aquela pessoa tem de bom? Então, meus irmãos, que Jesus envolva todos nós, aqueles que assistirão essa explanação no outro momento, né? Gostaríamos de convidar a todos para a atividade de sexta-feira, palestra pública, às 20 horas, e todas as quartas-feiras, também às 20 horas, a explanação do Evangelho. Muito obrigada, meus queridos amigos, que essas vibrações de luz e de paz permaneçam conosco, hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima.